Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jalles, durante a qual serão discutidos os resultados do quarto trimestre e safra 2023 e 24. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jalles.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais dúvidas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do quarto trimestre da safra 2023 e 2024 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, estão os senhores Otávio Lage de Siqueira Filho, CEO, e Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Otávio. Por favor, senhor Otávio, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos, né? Inicialmente, agradecemos aí a participação de todos nessa nossa divulgação de resultados. Agradecemos aí a confiança que sempre recebemos, né, dos nossos investidores, dos nossos acionistas. Agradecemos aqui a nossa equipe, né, que fez esse trabalho aí de apresentação com muito carinho, com muita dedicação, checando os números. O Lucas, Luiz, o nosso diretor financeiro, o Rodrigo, que vai explanar e mostrar todos os números com muita precisão. E nós queremos dizer que tivemos aí um ano complicado, né? Um ano que foi muita interferência do governo, né, na questão da política de etanol, e isso, logicamente, afetou o nosso resultado. E nós tomamos ações rápidas devido aos preços do açúcar sendo praticados. Nós fizemos aí uma opção no mês de agosto do ano passado de fazer, aumentar o nosso mix de produção em açúcar, haja visto que a nossa usina comprada na política do nosso IPO, na proposta do nosso IPO, comprar uma usina de 2 milhões de toneladas, compramos a Santa Vitória, uma belíssima empresa, indústria, bem montada, num local muito bom, com facilidade de irrigação, com terras fáceis de terem parcerias de cana, e fizemos ali um investimento esse ano na fábrica de açúcar. Foi rápido, né? Já está operando, já está produzindo açúcar. Hoje comemorávamos muito aqui que foi um sucesso, né, essa implantação da fábrica em tempo recorde, apesar de todas as dificuldades de equipamentos, de fornecedores, com dificuldade de entrega, né? Não fomos só nós que montamos e ampliamos a unidade de produção de açúcar, né? Outros fizeram. Então, competimos aí com entrega de equipamentos, com mão de obra para fazer essa montagem, mas graças a Deus deu tudo certo, pela competência da nossa equipe, a dedicação, e também ampliamos aqui na unidade Otávio Lage a produção de açúcar em relação ao etanol. Esses números vão ser mostrados aí. Estamos felizes, né, visto que o preço do açúcar é mais competitivo, está melhor, sabendo que há perspectivas, né, para o final da safra de uma melhoria do preço do etanol. Isso já está sendo comentado, porque hoje em São Paulo, né, que é o grande produtor de cana, a produtividade não está correspondendo ao que se esperava. Também a questão de produção de açúcar também não é aquilo que se esperava. Então, a gente está vendo que nós temos aí mais perspectiva
de crescimento, a chuva que esse ano foi muito esperava, estamos felizes por isso, e a gente quer compartilhar com vocês esses números, que vai ser mostrado pelo Rodrigo, nosso diretor financeiro, e eu espero que a gente possa continuar tendo aí, ao longo da nossa vida, como sempre tivemos, né, confiança e a empresa está comprometida com novos negócios, estudando novas opções, novos relacionamentos. Acho que é continuar contando aí com a confiança de todos. Um grande abraço, muito obrigado, um bom call aí para todos. Bom dia a todos, obrigado, Otavinho, obrigado a todos aí pela presença, né, em mais um call de resultados e, como o Otavinho falou, agradecemos aí o acompanhamento e toda a confiança de todos, né. Vamos começar falando aqui da... A gente gostaria de falar aqui um pouco, né, desses principais desafios que foi essa safra, né, e toda essa reação também que a empresa fez, né, dado um cenário de etanol que a gente viu ano passado, para um ano mais açucareiro aí para o próximo ano, que foram os investimentos que a gente fez. Hoje nós estamos muito felizes, né, que a gente começou a rodar a planta de açúcar em Santa Vitória no dia 18, né, com caldo de cana já, e hoje nessa madrugada saiu aí a primeira produção de açúcar já saiu lá na unidade de Santa Vitória, então estava uma festa danada lá na unidade de Santa Vitória. A gente avançou com o RED, né, já estava com a 24, 25 bem redeada, 73% da safra 25, 26, e aqui um ponto forte, né, que além de fazer mais açúcar, num preço aí 30% acima do que a gente tinha fixado no ano passado, né, e no mix mais açucareiro com a entrada aí da fábrica da Santa Vitória. Começar aqui, queria começar a apresentação falando um pouco aqui do, do que a gente está enxergando aí no questão de produção para o Centro-Sul e o que nós estamos enxergando para Jalles Machado, né? Então, esse ano o Centro-Sul, em média, né, choveu menos do que o ano passado, né? E todas as casas aí têm variado aí entre 80 e 81 toneladas de cana por hectare que está se esperando contra 88, né, da safra passada. Então, uma queda de produtividade, mas tinha vindo de um salto bem grande, né? O Centro-Sul, em média, tinha saltado do 73 para 88 na safra passada. A Jalles, né, não teve esse bônus climático, né? Na Santa Vitória teve uma melhora grande em relação à produtividade que tinha no passado, mas nas unidades de Goiás a gente teve um clima normal. E como foi esse ano de chuva, né? Para pensar assim na produtividade, na nosso guidance de produção, que a gente até divulgou ontem, né? O fato relevante, e a gente vai falar um pouco aqui durante a apresentação. A gente teve um regime de chuvas que foi, nas unidades goianas, mais ou menos o mesmo nível de volume do ano anterior, mas elas foram melhor distribuídas, né? Não teve um pico grande como no ano passado, em dezembro, ó, tanto na Otávio Lage como na Jales, mas nós tivemos uma chuva bem melhor distribuída do que o ano passado e mais ou menos no mesmo volume, então dando uma recuperação aí na produtividade dos canaviais de Goiás. Na Santa Vitória, nós tivemos uma chuva em volume menor do que o ano anterior, mais parecida aí com a média do Centro-Sul, só que numa distribuição que não foi ruim. Então, a gente não espera uma melhora de produtividade como em Goiás para Santa Vitória, a não ser por conta da renovação dos canaviais, né, que a gente está fazendo esse trabalho, né, que é um trabalho aí para elevar a produtividade de Santa Vitória, que nós divulgamos já em fato relevante passado, queremos chegar a 80 e TCH naquela unidade até
2026. E em segunda parte aqui, aqui a gente termina o que a gente está enxergando para as unidades, nós vamos falar um pouco mais no guidance que nós vamos dar no final da apresentação. Quando a gente vai para o segundo slide, a gente queria dar uma visão de oferta e demanda mundial de açúcar. Aqui a fonte do dado é a Datagro, né, atualização agora de junho de 2024, e a gente queria destacar que nós estamos vivendo, né, desde 2020 e 2021, um nível de estoque em relação ao consumo abaixo dos níveis históricos, né? E isso tem permitido, né, que a gente tenha um cenário sustentado de preços de açúcar, né? Então, e não vai mudar. Com o que está previsto acontecer aqui na safra 23-24, né, que ela termina agora em setembro de 24, é um déficit de 2,2 milhões de toneladas e um pequeno superávit na 24-25. Mas o estoque uso continua apertado e isso mantém aí os preços sustentados. Teve um ajuste, mas os preços, de certa forma, sustentados para o açúcar. E quando a gente olha um outro aspecto, né, para pensar como que pode caminhar esse preço de açúcar, nós estamos enxergando também os principais produtores mundiais todos chegando nos seus volumes máximos de capacidade de produção em relação aos últimos anos, né? Então, a 24-25, a produção de todos os produtores de açúcar no mundo vai chegar no maior nível que já teve na história. E o que a gente percebe que eles chegaram nesses níveis fazendo ajustes marginais, melhorando o mix, que é o que o Brasil está fazendo, mas não há nada ainda que justifique, em termos de viabilidade, um projeto greenfield de uma usina de cana-de-açúcar nos preços atuais, que dê viabilidade no principal país produtor, que é o Brasil. Então, a gente não está enxergando uma condição ainda de incentivo ao aumento da oferta de açúcar no mundo. Então, de certa forma, tanto o que a gente falou no slide anterior, né, como que está o estoque uso, oferta e demanda, e os países como um todo atingindo capacidade, Índia com programa de etanol, né, que também tira o ATR de açúcar, né, para o programa de etanol, que ainda é crescente. Então, mostra um cenário ainda construtivo para o açúcar para os próximos anos. Agora, passando aqui para uma visão de mercado do etanol hidratado, né? Muito diferente do ano passado, nós começamos o ano com uma demanda acelerada de etanol hidratado, né? Então, a gente, nesses primeiros 2 meses, já divulgados pela Única, a saída total de etanol hidratado foi de 3,9 bilhões de litros. Nós temos para esse ano, segundo a estimativa da SCA, que está em linha aí com praticamente as casas todas, né? Uma oferta de etanol hidratado total, né? Não só para combustível, né? Mas etanol total, de 20 bilhões de litros. Em 2 meses, nós consumimos 3,9 bilhões de litros. Se continuar esse nível de consumo, teríamos uma necessidade de mais 19,5 bilhões de litros que a gente não tem. Faltariam 3,2 bilhões de litros para a gente continuar vendendo, consumindo etanol nos níveis atuais. Então, o que vai precisar ser feito, né? Um ajuste nesse ritmo de venda. Então, nós devemos sair desses níveis, que o consumo mensal nesses primeiros 2 meses foi de 1,930 bilhão, a média mensal, e ela vai precisar cair essa média mensal para 1,630 bilhão no volume total de etanol hidratado consumido. Então, para ter essa redução de demanda de 15%, isso normalmente tem que se dar pelo ajuste da paridade na bomba para a demanda se ajustar. Então, a gente passa para o próximo gráfico, um gráfico da SCA. Aqui, no gráfico, nas colunas, né, a gente coloca que o consumo de etanol hidratado combustível, aqui não é todo o etanol, como
né? O etanol total, com todos os fins, né? Como no slide anterior, aqui é só o etanol combustível, o que aconteceu em abril e maio, e uma linha de tendência aqui feita pela SA, a fonte disso foi SA, do que para completar, para conseguir consumir essa oferta de etanol combustível que nós vamos ter para o ano, qual o ritmo que teria que ter de demanda. Então, essa demanda vai ter que cair, e aí uma curva de paridade que vai ter que subir. Então, paridade sobe para ajustar o ritmo de demanda. E essa paridade, aos preços da gasolina que nós estamos tendo hoje na refinaria, aqui sem considerar qualquer aumento de preço nessa gasolina, né? Hoje esse preço está defasado, né? Todos sabem aí em relação ao PPI, né? Ultimamente esses dias estava até em relação ao PPE, né? Então existe uma defasagem que não foi considerada nesse cenário da SCA. Ela considera uma manutenção nos preços da gasolina, mas como tem que ajustar a demanda, tem um cenário de melhorar o preço. Hoje, o preço que estava esses dias para trás na casa de 2,75, isso aqui é Praça São Paulo, tá, gente? Então, hoje, os preços spot hoje do etanol em São Paulo está 2,90. Então, já está começando a dar uma melhorada. E aqui a Jalles tem uma vantagem, né? Ainda mais com o mix mais açucareiro, que a gente passa a ter esse ano, a nossa capacidade de estocar etanol em relação à produção total é grande. Então, dá para esperar momentos com um mercado melhor para acelerar a venda de etanol e desacelerar em momentos que nós temos uma paridade pior e levando em conta todos os outros elementos. Bom, então aqui a gente encerra a fala de mercado e vamos começar aqui a falar um pouco da Jalles, né, o nosso desempenho, os principais números desse ano, que a gente soltou no release, e vamos passar de forma resumida aqui, né? Então, a gente teve um açúcar que o preço médio subiu 6,5%, nosso preço médio de venda de açúcar, porém, a gente estava com açúcar convencional, sem considerar o orgânico, todo fixado num patamar de preço de R$ 1.950 a tonelada, então a gente teve que liquidar um ajuste, né, em relação a esse preço do açúcar, né, nesse ano. Cenário diferente do da 24, 25, como a gente comentou, e vamos falar mais à frente. O etanol, que foi o grande desafio desse ano, né, nós tivemos uma queda relevante, né, de 3,34 para 2,58 no preço médio, um preço que fica abaixo do custo, né? Então, ele foi o grande vilão, né, para a gente construir um resultado pior esse ano do que a gente vinha vendo aí nos anos anteriores, mas que a empresa rapidamente corrigiu com as iniciativas que o Otavinho comentou de aumentar o mix de açúcar com a construção da fábrica de Santa Vitória aqui na unidade Otávio Lage. Bom, passando aqui para o slide seguinte, a gente, durante essa safra, nós comercializamos só 94% do ATR total produzido, porque parte ficou no estoque de passagem, né? Nossas vendas de etanol, voltando aqui para o slide anterior, vocês podem ver que teve um volume grande aqui no final, com a estratégia lá atrás de segurar o etanol, e teve tudo aqueles pontos que nós já conversamos no último call, né, que acabou não sendo acertada, né, essa estratégia, e a gente vendeu muito aqui no final, mas ficou um estoque de passagem maior pela concentração aí no final, inclusive contas a receber da empresa, né, passou bem mais alto aí, a soma de estoque contas a receber, quase 100 milhões a mais na virada aí de um ano para o outro. Então, o estoque de etanol, né, 32 milhões de litros, contra 12 milhões no ano passado, e açúcar, 40 mil toneladas contra 36. Aqui uma variação normal. EBITDA, nós fechamos aí com EBITDA ajustado de 1.207, com uma margem de 63%, contra 1.600 do ano passado, né, aqui afetado pelo preço de etanol e o carrego maior de estoque. Um EBIT ajustado que caiu de 669 para 180, né, uma margem que saiu de 32,5% para
para 9,5. Falando de endividamento, né, o endividamento é uma posição de caixa muito confortável, um perfil da dívida bem distribuída e alongada, com prazo médio de 5 anos. A dívida líquida da companhia fechou em 1.567, uma alavancagem de 1,3 contra 1,4 no trimestre anterior. E aqui a gente teve um aumento de endividamento nos últimos anos, que foi a execução desse plano de crescimento que a gente planejou lá no IPO, que está em curso, né? Até agora a gente fez bastante investimento que ainda não veio o faturamento deles, né? Que essa próxima safra já vem um bom aumento conforme guidance que a gente mostrou e vamos falar no slide à frente. Hedge, a gente já tinha comentado, né? Então, a 23, 24, a gente entrou nela com preço médio de açúcar fixado de 1.950 para 24, 25, está em 2.542, 30% de preço a mais. E para 25, 26, que nós já temos 33% fixado até março de 24, a gente também tem um preço 24% melhor. Então, um cenário que a gente tem mais açúcar e num preço bem acima do que a gente tinha no anterior. Entrando em CAPEX, aqui a gente queria dar uma prestação de conta, né, do nosso plano de investimentos, né, planejado lá na IPO e que a empresa tem executado ele bem de acordo com o que foi planejado lá atrás, né? Então, essa primeira parte do que a gente planejou foi o investimento nas unidades atuais, unidade Jales e Otávio Lage. A gente avançou mais 112 milhões de reais nessa safra. Então, dos 517 milhões que a gente anunciou em julho de 2021, a gente fez em 21, 22, 159, 22, 152, 23, 24, 112, e do saldo anunciado faltaria 93 milhões para ser feito aí nas unidades Jales e UOL, para chegar nos 6,3 milhões de toneladas, né? Que esse ano, conforme divulgamos, nós estamos chegando em praticamente 6 milhões na safra atual nessas duas unidades, né? Então, acontecendo aí o aumento de moagem nas unidades de Goiás e de acordo com aquele plano que a gente fez lá atrás, que foi investimento agrícola, industrial e parte em irrigação. Aqui nós trouxemos uma ilustração, né, da fábrica de açúcar, algumas fotos, né, da fábrica de açúcar lá em Santa Vitória. Vocês imaginarem que a primeira estaca nessa fábrica foi colocada em novembro e ela pronta, começou a rodar agora dia 18 e já estamos produzindo açúcar. A gente queria ter rodado no início de maio, né, teve um atraso aí de 45, 50 dias, né, que muito em função aí de alguns fornecedores, um problema crônico que a gente percebeu com mão de obra, né, que está tendo aí com a maior parte dos fornecedores, né, mas que a gente foi mitigando, ajustando e a fábrica virou realidade. E aqui, essa foto é de hoje, de madrugada, gente, que foi o primeiro açúcar que saiu. Então, uma realização e uma conquista muito importante da empresa. Aqui a fábrica, o galpão de armazenagem de açúcar VHP e alguns pedaços aqui que também fez parte do investimento na fábrica de açúcar. Bom, indo para o último slide, a gente gostaria de falar um pouco aqui dos nossos guidances anunciados aí para a safra 24, 25. Então, nós estamos estimando, e agora nós já temos para divulgar esse guidance, nós já tivemos aí uma moagem de abril até agora, meio de junho, né? Então, já deu para sentir o canavial, né? Então, para a área agrícola, né, nós definimos esse guide de 8.230.000 toneladas de cana, 12% de crescimento em relação ao ano passado em volume de moagem e atingindo 91,4% de utilização da nossa capacidade, né? Então, nós vamos sair de 82% para 91,4% e a gente quer, nosso guidance já divulgado para trás é 9 milhões até a safra 2026, né? TCH subindo
4,4% nas 3 unidades somadas, mais unidade Jales e unidade Otávio Lage, né? Uma subindo 6, outra 4,3, dando uma média de quase 96, mais de 96 toneladas por hectare. E Santa Vitória, que é uma unidade que nós ainda estamos em ajuste, né, dessa produtividade, que demora alguns anos até a gente ir ajustando todo o canavial, que você vai reformando aí normalmente na casa dos 20% ao ano, subindo 2,4% na produtividade. A TR, produtos, né, caindo aí de 144 para 141,4, 1,8%. Mix de açúcar, apesar da nossa condição hoje, seja de fazer 55% de açúcar, como nós já divulgamos no fato relevante que a gente anunciou a fábrica de açúcar da Otávio Lage, esse aumento do mix na unidade Otávio Lage, por que está 50,6%? Por causa desse atraso que teve no início da Santa Vitória. Então, nós estamos estimando fazer 51% de mix de açúcar, mas um avanço muito grande, né? Que o ano passado nós fizemos 37,5% e estamos dando esse pulo para 51% de um ano para o outro. O guidance de CAPEX, né? Nós temos aí menos expansão para fazer, tanto na fábrica de açúcar de Santa Vitória, como na parte do IPO em termos industriais, e a gente está chegando aí num CAPEX total de 797 milhões, aqui inclui o recorrente, né, e de expansão e melhorias, né, dando um total de 800 milhões, 7,7% a menos que o ano atual. Aqui só não está os tratos culturais, né, só fazer esse disclaimer, né, só tratos culturais que não está aqui, que a gente hoje faz estoque e não como CAPEX. Bom, é isso, gente. A gente queria falar que a gente está muito animado, né, com todos os ajustes de percurso que a gente fez para usufruir do mercado de açúcar bem melhor que o etanol, e aumentando o mix da empresa, aumentando o volume de moagem para essa safra, utilizando uma capacidade maior, um hedge de açúcar num preço muito mais alto e um etanol que começa o ano com uma demanda grande e está formando um cenário de preços de acordo com as consultorias, né, que a gente trabalha, né, bem melhor do que o ano passado, né? Não é guidance, aquele guidance de preços não é guidance Jales, é guidance de mercado conforme a fonte que a gente colocou no cenário. Bom, agradeço a todos e vamos começar aqui a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente, quando o seu nome for anunciado. A pergunta também pode ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Gama, do Citi. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Então, você me ouviu? Sim, Pedro, pode prosseguir. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Então, eu tenho duas perguntas e um follow-up. O meu primeiro ponto é sobre o custo unitário, né? Tendo em vista o aumento de moagem esperado no guidance de 8,2 milhões, a gente pode esperar um custo unitário para a TR de qual magnitude? A minha segunda pergunta, ainda sobre o guidance, eu queria que você pudesse comentar um pouco mais sobre a expectativa de produtividade, principalmente na unidade de Santa Vitória.
porque assim, eu tinha uma ideia que ela deveria apresentar um crescimento de produtividade maior do que as demais unidades. Só que está acontecendo o contrário. E ainda nesse sentido, a gente pode trabalhar com aquele guidance ainda de 78 de TCH para 2026, que, se não me engano, foi divulgado no Jales Day. E se sim, que tipo de investimentos faltam para a unidade alcançar esse guidance? E por último, eu só queria um follow-up para poder relembrar como é que é a política de hedge da companhia e como vocês estão vendo a estratégia atual de hedge e o preço de açúcar no curto prazo. Obrigado. Pedro, boa tarde. Obrigado aí pela participação, acompanhamento e pergunta. Bom, sobre o custo unitário, né, a gente tem percebido, né, exceto mão de obra, né, que a gente está sentindo um valor de aumento com a inflação e está tendo um desemprego muito baixo, né? Então esse a gente acho que é um custo que vai subir, mas insumos está caindo mais uma vez esse ano e como a gente mostrou, nossa produtividade média das três unidades, né, tá subindo, o que ajuda o custo unitário. Então, assim, Pedro, a gente não soltou guidance de custo, né? Não soltamos, mas o que a gente pode falar é que a gente percebe uma de certa forma, uma estabilidade para baixo, por causa de estar ganhando produtividade e os insumos industriais e agrícolas e o óleo diesel, né? Que são, vamos falar, pontos importantes na construção do custo estão melhorando e só mão de obra que deve impactar a inflação por volta de inflação um pouco mais, uma coisa de 1%, né, 200 por aí. Então, esse é o cenário que a gente está vendo aí em relação ao custo unitário. Até aproveitando sua pergunta, o ano passado, quando a gente compara a safra passada para essa, a gente teve um ajuste, um aumento de custo unitário, mas a gente teve um aumento de produtividade muito inferior às usinas do Centro-Sul em geral, porque nós estávamos numa base melhor no ano anterior. E a gente acelerou a renovação, principalmente em Santa Vitória, né? Fizemos 25% a mais de renovação nas três empresas somadas, e esses 25 veio praticamente de uma aceleração de renovação em Santa Vitória, que vinha num ritmo baixo. Então, por isso que deu um aumento, mas porque foram condições diferentes. Uma maior renovação do canavial, especialmente em Santa Vitória, e uma maior renovação de maquinário da parte ali que é recorrente também. Quando a gente fala sobre Santa Vitória, por que ela não está aumentando o mesmo nível de produtividade que a gente está enxergando aqui nas unidades aqui? Em função daquele clima que a gente mostrou atrás, o ano anterior foi um ano muito positivo de chuvas lá, e esse ano ela fez um caminho como o que aconteceu no Centro-Sul em média, né? Um volume de chuva menor, umas ondas de calor grande, então lá a gente vai ter um potencial menor. Por isso que ela está subindo, porque está ficando um canavial que nós já estamos trabalhando na renovação, mas menos do que as unidades aqui de Goiás que estão recuperando melhor. Sobre o que a gente divulgou, o guidance lá no Jales Day e tudo, a gente continua com com esse alvo, né, da 79, foi 79 ponto alguma coisa que a gente divulgou no Jales Day até 2026, né? Então, essa é a nossa, continua sendo o alvo da companhia, né? Tem mais 2 anos, tem a 25, a que vem, depois a 26, para sair do nível que era 60, né? Já estamos acima dos 70 e chegar nos 80. Sobre Era só essas, Pedro? Eu tinha mais algum ponto? Não, eu queria que você lembrasse também um pouco da política de hedge da companhia e como vocês estão vendo a estratégia atual e o preço do açúcar no curto prazo. Então, a gente continua com a estratégia de hedge da companhia como a gente vem fazendo, né? E quando nós estamos com preços futuros maiores que a média histórica, a gente
faz um percentual maior de hedge, quanto abaixo da média histórica, em tudo em termos de moeda, trazido tudo a valor presente, né, na mesma data, mas a gente vai fazendo o hedge conforme a política nossa aqui, que continua dando condição de fazer. Então, nós estamos indo com hedge até 2 anos, porque o terceiro não tem gatilho para fazer, que teria que estar com uma margem muito alta, considerando esse preço lá na frente, considerando que a inflação seria o dobro da projetada pela inflação implícita do custo, com esse preço lá da frente, para dar uma margem que tem que estar entre 20% a 40%. A gente já falou aqui outras vezes, depois a gente pode falar mais em detalhe, Pedro, só para não ficar extenso, mas a gente está com hoje, né, por volta de quase 1,8 anos para frente de açúcar convencional fixado. Então, tá ótimo, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Otavinho, Rodrigo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa tarde, Lucas, Luiz, toda a equipe da Jales. Obrigado por pegarem aqui minhas perguntas. Eu queria explorar um pouco mais essa questão do custo, Rodrigo. Você já falou bastante, mas é, pensando aqui no lucro caixa da companhia, né? Acho que o Otavinho também comentou na abertura dele que foi afetado pelo cenário mais negativo de etanol, né? E pensando agora na 24, 25, pensando em recuperação desse lucro caixa, vocês acham que tem mais upside vindo pela dinâmica de custo caixa ou eventualmente em recuperação de preço de etanol? Esse seria meu primeiro ponto, talvez explorar um pouco de onde poderiam vir essas alavancas para o lucro caixa. A minha segunda pergunta é sobre estoque, né? Vocês comentaram que até mudaram um pouco da estratégia aumentando o hidratado para buscar evitar passar com um estoque de passagem grande, mas mesmo assim fecharam com um pouco a mais de estoque, né? Eu só queria tentar entender como que foi o escoamento desse estoque depois do fechamento da safra, né? A demanda continuou muito boa, então entender se já foi todo escoado e eventualmente até quais os economics desse estoque que passou. E se eu puder aqui, talvez até um terceiro ponto, também no release vocês comentam que acreditam que há espaço para avançar no embarque do orgânico, né? Então, se vocês puderem talvez até fazer um update com a gente de como está esse cenário dos embarques de orgânico, demanda, o preço dos contratos, né? Acho que seria bacana a gente ter esse update geral em relação ao orgânico. Essas são minhas dúvidas. Obrigado, pessoal. Bom, Pedro, foi o Pedro Fonseca? Isso, Rodrigo. Pedro, obrigado pela pergunta, participação, e estar sempre aí acompanhando a Jales. E sobre o lucro caixa, né? A gente teve a questão do etanol e também afetou porque a gente, vamos falar, como a gente aumenta, a gente está com hoje uma nova capacidade de empresa, né? A gente foi para uma empresa que era de 5,3 milhões, através do M&A, os investimentos que nós fizemos nesses últimos anos, ela foi para uma capacidade hoje de 9 milhões de toneladas. Então, ponto um, né, para uma reversão nisso, né, e voltar para um nível normal. Vão estar com uma capacidade, uma utilização maior, né, vai sair de 7,4 milhões, como os 8,23 milhões de toneladas que a gente divulgou no guidance, no fato relevante de ontem à noite. Então, a gente está aumentando o volume de moagem e, por si só, o faturamento. Segundo ponto, o açúcar muito melhor fixado, né? Nós vamos sair de um açúcar que estava nos 1.950, indo para esse preço que a gente falou há pouco, de quase 2.550. Então, um açúcar muito melhor fixado e num volume muito maior, porque como ele está remunerando mais com o etanol, além do que eu já tinha de açúcar, vai vender melhor,
ainda eu vou migrar um tanto do etanol para o açúcar, que remunera mais. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que o etanol, que o ano passado, a gente retrasado, ele foi mais de 3,30 de preço, caiu para 2,58 na média que a gente acabou de divulgar do ano passado, e agora o mercado está trabalhando com etanol que deve dar nessa safra na casa de R$ 3. Então você pega um diferencial aí de mais de 40 centavos por litro num etanol, e a gente considerando que os custos, como eu falei agora há pouco, os custos unitários devem ter uma certa estabilidade, né, com esse ganho de produtividade, e a questão de insumos e mão de obra que a gente também comentou há pouco. Então, você vai acabar tendo um efeito muito maior. Então, esses são os principais efeitos de reversão, né, e volta ao que foi, né, vamos falar assim, um padrão de geração de caixa mais normal da companhia, né? Não é guidance, eu estou falando só do cenário do que está mudando aí de um ano para o outro aí em relação ao mercado. Sobre o etanol melhor, nós já estamos vendo, né, um preço melhor. Já a prazo de São Paulo já está em 2,90, mesmo nós estamos no pico da safra, né? Mas o mercado já começa a ajustar, porque ele vai vendo que não vai ter etanol suficiente numa paridade no patamar que está, vai faltar lá na frente, né? Então o mercado começa a ajustar. Sobre o açúcar, a gente comentou, né? A gente acha que o estoque uso continua, de certa forma, justo para os próximos anos e sem grandes investimentos, ou nenhum, que a gente vê em Greenfield, por exemplo, de uma usina de cana-de-açúcar no Brasil, que é o mais competitivo, né? Então, não deve ter uma entrada muito grande de açúcar, já que quase todos os países estão fazendo quase que seus máximos históricos, e nós temos o segundo produtor, que é a Índia, um programa crescente aí do etanol misturado à gasolina. E o último ponto que você comentou sobre o orgânico a gente está vendo sim uma melhora não relevante, né, mas uma melhora nos preços, e em relação ao ano passado. Não é muito, a gente não divulgou esse preço, mas tem uma melhora marginal, né, nos preços, aí na casa dos 4, 5%, e a gente tem no orgânico também, estamos assistindo uma demanda um pouco maior no nosso mercado americano, que a gente teve uma abertura maior de clientes. Excelente, Rodrigo. Super claro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Rodrigo, Otávio, boa tarde a todos. Duas perguntas rápidas aqui. Primeiro, Rodrigo, bem interessante esse cenário que vocês estão colocando aí da FGA sobre, né, sobre uma possível dinâmica para o mercado de etanol ao longo dos próximos meses. E aí, queria talvez, né, perguntar se faz sentido a gente imaginar, então, a Jalles, do ponto de vista de estratégia comercial para o etanol, fazer algo parecido com o que a gente viu nessa última safra, né? Que vocês carregaram bastante estoque de etanol para vender na segunda metade, principalmente no último trimestre da safra, pensando nesse cenário e pensando no que a gente vai ver nos resultados agora do primeiro e segundo trimestre. Quer dizer, pouco ATR vendido, principalmente o ATR ligado ao etanol, para monetizar mais para o fim da safra, imaginando uma dinâmica de preço mais favorável. Seria essa a primeira pergunta. E aí a segunda, você também, um pouco o que você colocou ali na apresentação, né, do que resta daquele CAPEX de expansão que vocês haviam se comprometido ainda na época do IPO, né,
olhando o guidance do CAPEX para esse próximo ano, a gente está basicamente falando do restante acontecendo esse ano, né, grosso modo. E aí te perguntar se, né, olhando para frente, se a gente deveria imaginar que, bom, com o CAPEX já virando praticamente um CAPEX de manutenção, em relação àquilo que vocês tinham se proposto a fazer na época do IPO, se ou a gente deveria imaginar novas vertentes de crescimento, né, ou se a gente deveria imaginar um payout maior para frente. Essas seriam as minhas perguntas. Muito obrigado, Tiago. Duarte, obrigado pela participação, pela pergunta. E, e muito boa. O carregamento de etanol, né? O ano passado foi um ano muito atípico, né, Duarte? Você também que acompanha o setor há muito tempo, né? Nós tivemos aquelas influências que nós falamos lá no, acho que no call passado, retrasado, que começou um ano que o PIS e COFINS da gasolina estava isento, ele ia voltar daí a 3 meses, então o mercado de etanol, de gasolina devia subir, o etanol melhorar, aí caiu o preço na refinaria, depois veio a monofasia, mesma coisa, e caiu na refinaria, então, e isso foi retardando o consumo de etanol pelo consumidor na safra, foi passando os meses de safra. Aí foi sobrando menos meses para escoar todo aquele etanol, depois veio o, a inércia, né, o delay que teve o consumidor com uma paridade mais baixa para consumir etanol demorou mais, porque ficou muito tempo com a paridade muito alta, que também foi uma surpresa para o mercado. E para terminar, durante a safra, foi aumentando o volume de cana, então uma produção maior de etanol que estimada anteriormente. E no final, que o pessoal, todo mundo tinha ciência que tinha uma cana maior, mas que não ia moer. Aí choveu pouco no Centro-Sul e moeu essa cana. Então, então foi um cenário, acabou sendo uma estratégia que não foi acertada, mas foi um ano muito atípico, né, do que é natural do nosso setor. Quando a gente vem para esse ano, está totalmente diferente, né? Um etanol que começa os primeiros 2 meses com um consumo super forte, um consumo de etanol que está aí em 2 meses, foi quase 4 bilhões de litros de etanol hidratado, né? Como a gente mostrou ali. E o cenário mostra uma. A gente parece que teve uma falha aí, vocês estão me ouvindo, Duarte? Agora acho que voltou, mas de fato cortou um pouquinho. Últimos 10 Mas, segundos. mas perdeu algum ponto aí do raciocínio ou não? Não, não, tudo que você explicou em relação ao ano passado foi um ano atípico, ficou claro, e aí você estava começando a falar que o ano começou com, como vocês mostraram, com um consumo muito forte, e aí eu acho que a gente começou a te perder. Tá, então começou um ano com consumo muito forte e a gente desacelerou. Na verdade, abriu, o preço começou mais forte e tudo, e a gente também não pode segurar tudo. Então, a gente vendendo bastante. Depois a gente está com essa política de desacelerar a venda, mas a gente nunca coloca todos os cestos, todos os ovos num cesto só, né? Por mais que a gente acredita mais numa estratégia, a gente mitiga, de certa forma, o risco, né? Então, nós, nós estamos com a estratégia de jogar mais para frente, mas não na sua totalidade. Então, essa estratégia da empresa aí em relação ao carregamento de preço de etanol. Mas, assim, o cenário é positivo para frente, né? Até a própria BMF, que não tem liquidez, né? O preço futuro aí também tem se ajustado. Sobre o CAPEX, de fato, né, esse é o último ano com o restante do CAPEX, né, da própria fábrica de açúcar de Santa Vitória, que não estava no plano lá do IPO, né, mas apareceu no meio do caminho, e o restante aqui do crescimento orgânico nas unidades de Goiás, né, que também estão no seu finalmente, e mesmo sendo um investimento de 3 anos, que a gente teria uma inflação nesse período,
a gente vai fazer naquele número anunciado lá atrás, vai ficar ali muito próximo daquele número anunciado. Então, de fato, falta pouco. Então, agora, a empresa, e ao mesmo tempo, né, nossa geração de EBITDA com faturamento maior também aumenta, que é colocar essa produção a mais, esse crescimento toda transformado em faturamento, EBITDA, geração de caixa. Então, dali para frente, a empresa agora quer dar vamos falar assim, vamos usufruir, né, do crescimento que foi feito até agora, deixar a operação bem justa, ver se tem oportunidades marginais, porque a gente chega nos 9 milhões em 2026, de repente a gente acha oportunidades de crescimentos marginais com baixo investimento. Então, seria um ponto a fazer ali para frente. E a empresa está sempre atenta, né? Nós vamos falar até um pouco disso no Jales Day, com, com oportunidades, tanto nesses investimentos marginais, como a questão do biometano, etanol de milho, que são coisas que estão no radar da empresa em avaliar futuramente. Agora o foco é terminar esse projeto de investimento, que foi um salto grande, né, Duarte? Estamos saindo de 5,3 milhões para 9 milhões, é quase 70% de crescimento num setor intensivo em capital e, e ainda mais com toda a cana própria, como é o nosso caso. Não sei se foi respondida todas as perguntas, mas pode ficar à vontade de perguntar algum ponto que não ficou esclarecido. Não, ficou super esclarecido, sim. Obrigado. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Antônio Riso, da Interação Invest. Otávio Rodrigo, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Favor abordar a competitividade do etanol de cana versus a competitividade do etanol de milho. Obrigado. Não, boa pergunta, Antônio. Hoje a gente, vamos falar, o etanol em si, né? O etanol de milho em regiões onde o milho é muito competitivo, né? Ele tem conseguido sair num custo, né, menor do que do etanol de cana. Porém, etanol de cana, você tem o etanol e o açúcar, né? E o açúcar sempre tem uma remuneração, né, histórica acima do etanol, e cada vez mais que a gente é o mais competitivo para fazer açúcar, isso tem que se ajustar para ter um equilíbrio, né, de oferta e demanda. Mas a gente tem bastante oportunidade, né, principalmente no crescimento de produtividade da cana-de-açúcar, né? Tem o açúcar, tem a questão da biomassa e do biometano, que também agrega valor para o negócio de cana-de-açúcar. Então, a gente enxerga até o modelo de cana-de-açúcar mais completo, e que, na soma dos dois, a gente tem aí uma mitigação de risco e muito espaço, né, para melhorar produtividade e essa competitividade frente ao milho. O milho, por outro lado, hoje está num preço, né? O preço de milho que está no mercado hoje é um preço que não remunera o produtor, né? Então, é um milho abaixo do preço de mercado, então acaba que isso demonstra também uma competitividade até maior que o natural. Mas acho que nós temos a questão do açúcar, outros produtos, a biomassa, né, que gera bastante valor, que nesse caso o etanol de milho não tem. Mas é algo que a gente está atento, que a gente pode ser até uma das vertentes de crescimento da empresa para frente no etanol, né? E ficar no etanol de cana-de-açúcar cada vez mais açucareiro, que é o processo natural que está acontecendo.
Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Tem Nossa uma próxima pergunta. pergunta, perdão. Ah, ok. Não, eu achei que você tinha deixado passar. Pode falar. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme, da Esparta. Boa tarde, pessoal. O guidance para a safra 24 e 25 já contempla a entrada do efeito do Laninha no clima? Poderiam explorar como enxergam esse efeito? O nosso guidance dessa safra é de um canavial que já foi formado, né? Ele foi formado no regime, na estação de chuvas passada, que encerrou em abril, né? Então, esse guidance considera isso. Da agora para frente, é uma época que não tem chuva e o impacto positivo ou negativo do Laninha impactaria a próxima safra para nós. E, normalmente, o Laninha, na maior parte dos anos, para a nossa região de Goiás, ele acaba sendo positivo. Mas, como nós estamos numa região de transição, isso pode ser diferente em diferentes situações de laninha, mas normalmente ele é positivo, mas ele vai afetar só a outra safra. Essa safra agora já foi construída com a estação de chuvas passada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom, queria agradecer aí a participação de todos, né? Tivemos aí um call cheio, né, com mais de 200 participantes. Agradecer o interesse na empresa, as perguntas aí feitas pelos participantes e convidar todos, né, que nós vamos ter o nosso Jales Day, né, no dia 4 de julho, no dia da independência americana, e vamos fazer em São Paulo. Vamos fazer em São Paulo dessa vez, na sede lá da Anshan, para facilitar aí, ano passado nós fizemos aqui na sede da empresa, né? Todo mundo se deslocou, foi muito bom, mas esse ano nós vamos revezar fazendo o Jales Day aí em São Paulo, com a presença de toda a diretoria, nosso time de RI, e queria convidar todos. E agradecer nossa equipe, nosso time aqui da área financeira, RI, contábil, que todos trabalharam aí para entregar aí um material e um call de resultados para vocês da melhor forma possível. E a equipe nossa, né, que está de parabéns lá na Santa Vitória, a equipe operacional que pôs a nossa fábrica para rodar em um tempo curto, né, e já é realidade. Então, um abraço a todos e até o Jales Day. A teleconferência do quarto trimestre de 2024 da Jales está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.